Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à resolução da prova de Química UFRR. Veja só, com o passar do tempo, nós vamos verificando uma dinâmica um pouco diferente dos vestibulares anteriores. O domínio, principalmente, do conteúdo de estequiometria. Então, você que tem acompanhado nossas aulas anteriores, a resolução das provas anteriores, vai perceber que estequiometria tem sido a grande pegada da prova de Química UFRR nos últimos 5 anos, ok? Essa prova de hoje não será diferente. Então, seja muito bem-vindo. Vamos à resolução do vestibular UFRR 2020. Vamos lá, então. Quando a gente vê a primeira questão, ele apresenta para a gente um assunto que geralmente não é muito cobrado na prova da UFRR, e aí eles talvez tiveram a ousadia, de inovar. Vamos lá entender o que a primeira questão fala. A ONU elegeu 2019 o Ano Internacional da Tabela Periódica com o objetivo de comemorar 150 anos da primeira publicação da tabela organizada por Dmitry Ivanovich Mendeleev, que hoje está presente nas salas de aula em quase todos os livros de Química. Um método simples para identificar elementos químicos que estão presentes nos compostos é o teste de chamas. Grifa aí, teste de chamas. Com ele é possível identificar o elemento através da cor apresentada ao contato com a chama. O cloreto de sódio, por exemplo, quando submetido à chama de um bico de Bunsen, emite uma luz amarela, característica do átomo de sódio, enquanto o carbonato de cálcio emite uma luz vermelha devido ao átomo de cálcio. Dessa forma, cada metal emite uma coloração diferente ao entrar em contato com a chama. E o teste de chamas pode ser usado para compreender o modelo atômico. Diante disso, assinale a única alternativa verdadeira. Sabe o que é bonito, meus queridos? É que aqui nós temos já o texto nos informando que o teste de chamas, ele identifica que elemento se encontra naquela substância. Bom, se for amarelado, tem sódio. Se for avermelhado, tem cálcio. Se for esverdeado, vai ter determinado elemento e assim por diante, ok? O que nós vamos perceber é que esse contexto dessa questão está dentro de atomística, modelo atômico de Ernest Rutherford, juntamente com Bohr, principalmente o modelo de Bohr, porque lembra que Bohr e Rutherford, alguns autores colocam eles dois juntos, mas a excitação eletrônica, especialmente no modelo de Bohr, vai indicar que quando o elétron salta de uma camada para outra porque ganhou energia, ele vai converter essa energia em fótons, ou seja, em energia luminosa. E você que acompanha nossas aulas tem lembrado que eu sempre digo, cada elemento emite luz com uma cor específica, com uma cor característica. Ele emite essa luz e o elétron regressa ao seu estado inicial, ao seu nível eletrônico de origem. E aí, esse fenômeno todo, nós dizemos que foi a excitação eletrônica. Lembra-lhes que essa passagem de um nível quântico para outro chama-se salto quântico, ok? Vamos então à nossa análise das nossas alternativas. Então veja só, na letra A ele diz: as cores emitidas pelos metais na presença da chama são explicadas pela liberação de energia na forma de luz visível, até aí tudo bem, pela excitação eletrônica dos elétrons entre diferentes níveis eletrônicos de energia. Bom, o que a gente vai perceber é que a diferença da letra A para a letra C, que é a nossa resposta, é porque na letra A ele não terminou de explicar o fenômeno completamente. Alguns alunos marcaram a letra A e esqueceram de ler o restante das alternativas e perceberam que a letra C, ela sim é a alternativa mais completa. Vamos comparar o que diz a letra C. As cores emitidas pelos metais na presença da chama são explicadas pela excitação eletrônica dos elétrons entre diferentes níveis eletrônicos de energia
e quando o elétron retorna à sua órbita original, emite energia na forma de luz visível. Foi o que nós comentamos, inclusive, no início da nossa explicação. Na letra A, ele diz: as cores emitidas pelos metais na presença da chama são explicadas pela liberação de energia na forma de luz visível, pela excitação eletrônica dos elétrons entre diferentes níveis eletrônicos de energia. Ok, está aceitável o que está constando na letra A, mas a letra C ela é muito mais minuciosa, muito mais apresentando o fenômeno na sequência pelo qual ele acontece. Então a letra C é a resposta mais correta. Lembre-se do seguinte: a gente tem a excitação eletrônica, o elétron ao receber energia salta, faz o salto quântico e nesse salto quântico finaliza-se com a emissão de luz na luz visível, quando ele está retornando à sua órbita de origem, que é o que consta na letra C, ok? Professor, onde que eu reviso isso? Modelo atômico, especialmente de Niels Bohr, no processo da excitação eletrônica. Fechado? Então, primeira questão, modelos atômicos. Seguindo então com a questão de número 2, vamos ao cálculo estequiométrico. Ele diz o seguinte: a palavra estequiometria, do grego stoichion, elemento, e metron, medida, é usada para o estudo das quantidades relativas dos elementos combinados em compostos e das quantidades relativas das substâncias consumidas e formadas em reações químicas. Ela tem como base as leis ponderais. De acordo com a lei das proporções fixas ou definidas, os elementos cálcio e bromo combinam-se para formar o composto brometo de cálcio. Em um experimento, 15 gramas de cálcio foram misturados com 55,97 gramas de bromo. Após a reação, observou-se que, embora todo o bromo tenha reagido, 0,97 gramas de cálcio permaneceu em excesso. Vamos lembrar que quem permanece em excesso não reage. Assinale a opção que indica a composição percentual em massa aproximada, isso é importante, no brometo de cálcio. Ok? Vamos então agora analisar a resolução dessa questão. Então veja só, acompanhe aqui comigo no quadro a nossa resolução detalhadamente, pausadamente, para não haver atropelos de entendimento. Olha só, o autor me diz que eu tenho inicialmente no experimento 15 gramas de cálcio. Vamos aqui então lembrar, 15 gramas de cálcio. Ele diz também que nós temos 57,97 gramas de bromo. Fechado. Ele diz que na reação, inicialmente nós temos isso, após a reação, observou-se que, embora todo o bromo tenha reagido, ou seja, dos 57,97 gramas que tivemos de bromo, tudo disso foi consumido, portanto, há uma diferença de menos 57,97 gramas, por isso o sinal negativo aqui, ok? Para cálcio não aconteceu a mesma coisa. Se sobraram 0,97 gramas de cálcio, foi porque foram consumidos menos 14,03 gramas do nosso elemento cálcio. Desse modo, nós vamos perceber que quando fazemos a análise da massa dos reagentes, temos 72,97 gramas. Apenas somamos. Para o produto, nós teremos que ter 72 gramas, que é somente de brometo de cálcio, e 0,97 ficou em excesso, que é do cálcio, que não vai entrar na nossa continha, porque excesso não faz parte do cálculo estequiométrico propriamente dito, ok? Então, reveja aí. Começamos com 15 gramas de cálcio, 57,97 de bromo. Todo 57,97 gramas de bromo foi consumido. Todo o cálcio foi consumido? Não, apenas 14,03. Como é que eu sei disso? Porque o autor me informa que sobrou 0,97 gramas de cálcio.
A massa, portanto, dos reagentes envolvida nesse cálculo é de 72,97 gramas. Apenas somei. Sabendo também que para a massa do produto será apenas 72 gramas, já que 0,97 é massa em excesso do cálcio. Daí então, vamos lá. 72 gramas corresponde a 100%, que é a massa da minha substância brometo de cálcio. Se eu tenho 14,03, que foi de fato a massa de cálcio utilizada, então aqui o que nós estamos entendendo é que o crucial dessa questão é o fato de que nós não utilizamos 15 gramas de cálcio, e sim 14,03. Era isso que o autor queria dizer, só que com outras palavras. Tá? 14,03 gramas estará para qual porcentagem? Chamamos de X e encontramos aproximadamente 20%. Ora, se 20% é de cálcio, o que restará será do elemento bromo, portanto será de 80%. Fechado? Vamos verificar se de fato é essa a nossa resposta. O gabarito realmente, letra C, 20% de cálcio e 80% de bromo, ok? É uma questão de cálculo estequiométrico, diria que é um nível intermediário, porque ele te informou que a massa do cálcio era 15, mas você teria que utilizar 14,03. Como que eu sei que eu tinha que utilizar isso, professor? O fato de ele ter informado que existia um excesso de 0,97, ou seja, 0,97 gramas de cálcio não havia reagido. Fechado? Vamos para a próxima questão. Quando a gente dá uma lida, já percebe que se trata de teoria dos gases, especialmente misturas gasosas. A queima de floresta na Amazônia brasileira, nas áreas que estão sendo desmatadas para agricultura e pecuária, nos incêndios florestais e queimada de capoeiras, nas pastagens e diferentes tipos de savana, são responsáveis pela emissão de grandes quantidades de gases de efeito estufa, pela liberação de gás carbônico e gases traços como metano, monóxido de carbono e óxido nitroso. Uma amostra gasosa foi formada por 9,0 gramas de gás carbônico e 11,0 gramas de gás metano. Ocupa um balão de capacidade igual a 30 litros na temperatura 27 graus Celsius. Dadas as massas molares, ele já deu as massas molares da substância, ele quer a alternativa que fornece a pressão parcial de cada gás e também a pressão total do balão. Vamos então ao cálculo dessa nossa questão. Muito bem, então veja só a resolução da terceira questão, PSS. Nós colocamos aqui o número de mols que está envolvido o gás dióxido de carbono, ou seja, será sua massa dividido por sua massa molar, dá aproximadamente 0,2 mol. Para o gás metano, sua massa 11 gramas, dividido por sua massa molar, 16 gramas por mol, nos confere 0,7 mols aproximadamente. Fechado. O que nós vamos fazer é determinar o número de mols total para achar a pressão total do sistema, utilizando a equação PV NRT. Vamos isolar a pressão e vamos utilizar o número de mols total, já que estamos tratando da pressão total. Muito bem, então 0,2 mols mais 0,7 dá 0,9 mols. Vamos substituir esses valores na equação de Clapeyron e acharemos, portanto, aproximadamente 0,72 atm, que será a pressão total do sistema. Agora, para determinar as pressões parciais, vamos lembrar que a pressão parcial será a fração molar, ou seja, o número de mols do nosso gás dividido pelo total de mols, ou seja, para CO2, 0,2 dividido por 0,9, e multiplicaremos pela pressão total, 0,72. Ao fazermos isso, vamos achar que a pressão de CO2 é aproximadamente 0,16 atm. Já para o gás metano, a mesma coisa. Seu número de mols, 0,7,
dividido pela quantidade de mols total, 0,9, vezes a pressão total do sistema. Isso vai nos apresentar uma pressão parcial, ou seja, uma pressão individual para o gás metano de aproximadamente 0,56 atm. O barato é perceber que quando somamos essas pressões parciais, tem que dar igual à pressão total do sistema, porque, segundo a lei de Dalton para as pressões parciais, a soma das pressões parciais é igual à pressão total do sistema. Se você fizer 0,56 mais 0,16, dá realmente 0,72. Então vamos lá, vamos verificar, portanto, se o nosso gabarito condiz com os nossos cálculos. Seguindo, portanto, realmente letra D, 0,16 atm de CO2, 0,56 atm de gás metano e 0,72 da pressão total do fechado. Agora a gente migra para a segunda parte da nossa prova, que é a parte de Físico-Química, PSS2. Vamos lá então, PSS2. Ele diz o seguinte: considere os estudos cinéticos de uma reação química e julgue os itens abaixo. Ele vai falar o seguinte: a velocidade da reação 2N2O5 produzindo 4NO2 mais gás oxigênio pode ser calculada pela expressão V, constante de velocidade N2O5 ao quadrado. Pode sim, porque lembre-se que a lei de velocidade só estará relacionada aos reagentes. Ela pode, especialmente quando é uma reação elementar, ou seja, de uma única etapa. Ele diz que pode. Pode ser V igual a K? Pode. Como ele falou que pode, a gente tem que levar em consideração que há infinitas possibilidades. Essa é a mais tradicional, ok? Mas se, por exemplo, fosse elevado a 1, também não teria problema. Se fosse elevado a 3, também não teria problema. Existem várias possibilidades de várias leis de velocidade para esse nosso caso aí, ok? Então, é possível sim, portanto, a número 1 está correta. Lei de velocidade. Na 2 ele fala sobre catalisadores. Catalisadores são consumidos nas reações, pois aumentam a superfície de contato entre os reagentes. Ele se equivoca aqui quando fala que os catalisadores são consumidos. Então a 2 está falsa. Aumentando a temperatura, que é outro fator que influencia a velocidade das reações, né? De uma reação química endotérmica, ou seja, aquela que absorve energia na forma de calor, observa-se que ocorre um aumento de sua velocidade, pois aumenta o número de moléculas com energia maior que a energia de ativação. Tudo perfeito. Aumenta o grau de agitação das moléculas, elas, portanto, vão ter uma velocidade maior e, ao terem uma velocidade maior, elas vão poder reagir mais efetivamente, especialmente porque superaram a energia de ativação, a energia que faz com que a reação se inicie. Então, a terceira também é verdadeira. Falamos do fator catalisador, falamos do fator temperatura na 2 e na 3. Na 4 ele disse a diferença energética entre produtos e reagentes é denominada energia de ativação. Isso é errado, porque na verdade é variação de entalpia, o famoso ΔH, tá, falso. E na quinta afirmação ele diz que a velocidade de uma reação independe da natureza do reagente. Isso é falso porque a gente sabe que, a depender, um gás vai ter uma velocidade diferente de reação que um líquido e diferente que um sólido. Então, não independe, não. Às vezes, uma substância terá uma velocidade de reação no formato diferente do que outra. Então, esse independe foi o que matou a assertiva. E aí, 1 e 3 é a letra E de escola. Fechado? Cinética química geralmente cai teoria junto com alguma coisa sobre lei de
velocidade. Vamos seguindo então para a segunda questão de físico-química. Aqui a gente percebe que o autor fez apenas um repeteco de algo de estequiometria. Ele diz o seguinte: quando se mistura 100 gramas de carbono mais 100 gramas de água, H2O, produziu-se 156 gramas de monóxido de carbono mais 11 gramas de gás hidrogênio. Bom, restaram sem reagir quanto? Ou seja, ele está perguntando qual é o excesso. Eu tenho nos reagentes 200 gramas. Segundo a lei de Lavoisier, se eu tenho 200 gramas nos reagentes, é obrigado que eu tenha 200 gramas nos produtos. Quando eu faço a massa dos produtos, eu percebo que é 156 mais 11, ok? Aqui dá 7, aqui dá 6 e aqui dá 1. Então, eu tenho 167. Uma diferença de 33 gramas, não é? Porque, olha, 10 sobe 1, 7 com 3, 10, 200. Então, na verdade, estão faltando para a gente 33 gramas, que estão em excesso ou se perderam, principalmente porque nós temos a produção de gases aí. Então, eu comecei com 200 gramas, no final obtive 167. O que nos é informado? Quando que nós temos um excesso, portanto, que não reagiu. Logo, há um resto sem reagir. Esse resto sem reagir são 33 gramas. 33 gramas de quem, professor? De carbono, porque nós não temos aqui outro 33 que pudesse ser de outra substância ou de outro elemento. Lembrando que esse ou é carbono ou água, ok? Então, letra A, porque comecei com 200 e finalizei com 167, está restando sem reagir, restam 33 gramas. Fechado? Então, vamos verificar se nosso gabarito está condizente, especialmente com a lei de Lavoisier, realmente, letra A de amor. Essa quinta questão, ela explora mais, os senhores, o aspecto sobre lei de Lavoisier, lei da conservação das massas. E agora, a questão que foi talvez nesse vestibular, a que deu mais um pouquinho de trabalho no PSS2, porque ela é interpretativa. Ele diz o seguinte: considere as seguintes semi-reações. Ele está dando aqui semi-reações. A gente tem que avaliar se são semi-reações de redução ou oxidação. Estamos percebendo que, em todos os casos, o NOx está diminuindo. Portanto, são semi-reações de redução. E ao avaliarmos que é uma semi-reação de redução, em todos os casos, há ganho de elétron, porque na redução há ganho de elétron, e nós vamos perceber que dentre esses elementos que estão sofrendo redução, o de menor potencial de redução é o zinco, portanto, ele é tendencioso a sofrer, na verdade, oxidação. E o de maior potencial de redução é a prata, que é justamente, dentre eles, a que melhor sofrerá redução. Portanto, a prata, ao reagir com qualquer um desses elementos, sempre sofrerá redução. E o zinco, para sofrer oxidação, reagirá com qualquer um desses outros elementos. Então ele diz, com base nessas informações, indique qual reação de oxirredução é espontânea no sentido indicado. Ou seja, naquela em que o elemento que é tendencioso a sofrer oxidação, sofrerá oxidação, e o que é tendencioso a sofrer redução, sofrerá redução. Veja na letra C o que nós estamos percebendo. O cobre sofrendo um processo de oxidação frente à presença de prata. Vamos ver, o cobre sofre oxidação de fato quando presença de prata? Vamos lá, o seu potencial de redução é menor, logo restará a ele sofrer oxidação, quando está em reação com a prata. Fechado. Letra C, é isso que nós encontramos. Vamos só avaliar, por exemplo, a letra A. Na letra A ele está dizendo que o zinco
ele está sofrendo redução. A gente verificou que o zinco, frente a qualquer um desses outros elementos aqui, não sofrerá redução, porque na verdade ele tem maior potencial de oxidação, já que o seu potencial de redução é o menor. Aqui nós vamos ver na letra B a mesma coisa. Zinco sofrendo redução não pode, já que ele tem o maior potencial de oxidação. Na letra D ele informa que a prata está sofrendo, olha, a prata está passando de 0 para mais 1, ela está sofrendo oxidação, mas a prata não sofrerá oxidação porque o seu maior potencial é de redução. Sempre nós vamos entender assim, estimados e queridos alunos. Se eu tenho maior potencial de redução, o potencial de oxidação é menor e vice-versa. Quanto mais eu sou tendencioso a sofrer oxidação, menos eu sou tendencioso de sofrer redução. Ok? E aí, é por isso que a gente marca a letra C. Aqui ele está dizendo que a prata sofreu oxidação também, aumentou seu NOx. Então, não pode acontecer isso. Claro que comparado somente com esses camaradas que estão aqui na tabela. Pode ser que em algum momento a prata sofra realmente oxidação, basta ela estar em contato com alguém em que haja essa possibilidade. Então, letra C de casa, a última questão da prova PSS2. Seguindo agora para a parte de Química Orgânica, ele nos vai apresentar algumas reações em suas etapas. Ele diz que a produção mundial de ibuprofeno ultrapassa 13 mil toneladas. Ele vai falar que a química verde vai ser um exemplo importante para a síntese de fármacos de maneira a não gerar ou pelo menos diminuir significativamente a produção de resíduos, inclusive diminuindo o número de etapas das reações. E aí ele vai informar o seguinte: sobre as reações apresentadas, analise as afirmações abaixo. A gente vai sempre estar voltando para comparar, fechado? A primeira etapa corresponde a uma reação de adição nucleofílica realizada na posição para em relação ao substituinte já existente na molécula. Bom, a gente sabe que se for uma reação para a posição para ou de qualquer forma para substituintes em anéis aromáticos, a reação não é de adição, a reação será de substituição, ok? A adição será quando nós estamos tratando de uma quebra de ligação de especialmente dupla ou tripla, tá? Então, nesse caso, a gente já cancela porque na letra A ele fala adição. Na 2 ele diz o seguinte: a segunda etapa corresponde a uma reação de redução, onde o paládio suportado em carbono atua como catalisador. Vamos olhar aqui. Na etapa 2, eu tenho paládio em presença de carbono e nós estamos percebendo um agente redutor muito importante, que é o gás hidrogênio. Tanto é verdade que nós temos uma carbonila se transformando em grupo OH. É só lembrar que a redução é o contrário da oxidação. Quando eu tenho o grupo OH para sofrer oxidação, ele se transforma em carbonila. Então, se da oxidação é OH, hidroxila, se transformando em carbonila, a redução será carbonila se transformando em hidroxila. Então, realmente, a afirmação de número 2 está correta. Ele fala também que na segunda etapa é produzida uma mistura de isômeros espaciais. Portanto, teremos que ter carbono quiral. Quem é produto da etapa 2? Esse grupo aqui. E nós vamos perceber que esse carbono pontinho aqui, por exemplo, olhar para esse camarada aqui, ele, quando você olha para ele, você pensa assim: poxa, esse carbono será quiral? Não será, porque esse substituinte é igual a esse. Mas se a gente olhar para esse outro lado da molécula, a gente vai perceber que esse substituinte é diferente desse todo substituinte, que é diferente desse CH3 e que é diferente do hidrogênio que está escondido aqui. Portanto, nós temos carbono quiral e então teremos isômeros espaciais, enantiômeros, levógeno e destrógeno, presença de isomeria óptica. A afirmação, portanto, está correta. A afirmação de número 3
na segunda etapa é produzida uma mistura de isômeros espaciais, tanto levógeno quanto destrógeno. Na quarta ele diz, a terceira equação corresponde a uma reação de oxidação de álcool a ácido carboxílico. Isso é verdade, né? A gente está percebendo que produzimos o álcool e depois formamos o ibuprofeno, que é um ácido carboxílico. E na quinta ele fala que o ácido acético é produzido na etapa 1. Vamos só relembrar que na etapa 1 a gente vai ter uma retirada dessa parte da nossa molécula e essa parte da nossa molécula tem 2 carbonos. 2 carbonos será justamente o ácido acético, ok? Lembra que ácido acético tem 2 carbonos. Então, a afirmação está correta. Portanto, a única que não foi verdadeira foi a número 1. Então, 2, 3, 4 e 5 verdadeiras. Seguindo com a oitava questão. A alta incidência solar em Roraima se deve à proximidade da linha do Equador. E aí ele fala que os dermatologistas vão indicar alguns filtros que estão representados abaixo, né? Filtros para diminuir os efeitos nocivos da exposição solar. Então é uma questão clássica onde ele pergunta as funções orgânicas presentes nessas moléculas. Vamos agora destacar, por exemplo, a presença do grupo funcional amina nessa molécula, a presença do grupo funcional ácido carboxílico, portanto é um aminoácido inclusive, né? Vamos encontrar aqui grupo funcional cetona, ele colocou inclusive até na ordem, né? Vamos encontrar também éter, onde que encontramos éter, oxigênio como heteroátomo, e por fim éster. Então, na sequência, inclusive da esquerda para a direita, a gente encontra o que está descrito na letra B. É uma questão que você ganha tempo porque ela é resolvida em menos de 1 minuto. Você que está acostumado àquelas aulas de química orgânica de reconhecimento de grupos funcionais nas moléculas orgânicas. Seguindo então com a nossa última questão da prova deste ano. Essa última questão vai tratar um pouco sobre a análise da isomeria dos compostos. Ele vai dizer que temos alguns compostos aí, esses compostos são monoterpenos, né, como os limonenos, os pinenos e os ocimenos. Ele vai apresentar aí os seus isômeros e vai informar a incorreta. Qual deve ser a incorreta? Na letra D ele diz o seguinte, os compostos cíclicos são isômeros entre si, está verdadeiro, né? Porque veja, a posição da nossa dupla ligação aqui e a posição da dupla ligação aqui, então são isômeros entre si, mas os compostos acíclicos não são isômeros deles mesmos. Ora, quando a gente analisa os compostos acíclicos, a gente percebe que eu tenho a dupla voltada para baixo e a dupla voltada para cima. Então, temos sim isomeria. Não será cis-trans, mas será uma isomeria que de fato acontece. Uma dupla voltada para cima e a outra dupla voltada para baixo. E ele quer a incorreta. Portanto, é o que se marca na letra D. Onde que ele erra? Quando ele diz que os compostos acíclicos não são isômeros dos mesmos. Até aqui está ok, quando ele diz que os compostos cíclicos são isômeros entre si. Mas ele erra quando ele fala que as cadeias abertas não são isômeros. E é com isso que a gente finaliza, portanto, a resolução da prova 2020. Olha que prova linda! Uma prova bem gostosa de trabalhar, uma prova que privilegiou o aluno que passou o ano se dedicando à matéria de Química, especialmente aqueles que precisam Química como peso 3, sendo sua específica. Fechado? Então a gente se encontra para resolver as provas posteriores à prova 2021. Um abraço e a gente se encontra na próxima resolução. Fica com Deus. Tchau!